現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。いいか、この世のすべてにおいて光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。Poucos personagens carregam um peso tão contraditório quanto Madara Uchiha. Para alguns, ele é o vilão supremo de Naruto. Para outros, o homem que mais se aproximou de realizar a verdadeira paz. Mas e se eu te dissesse que Madara não nasceu como um monstro? Que no fundo, ele era apenas uma criança que sonhava com um mundo diferente. O problema é que esse sonho foi engolido pela dor, pela guerra e pela solidão. E é aqui que está a verdadeira agonia. Madara acreditava que estava salvando o mundo, quando na realidade estava se destruindo junto com ele. Hoje eu quero mergulhar nessa história, não a do Madara Deus, não a do Madara invencível, mas a do homem quebrado por dentro, que se perdeu tentando salvar aquilo que mais amava. Prepare-se, porque essa jornada não é só sobre ele, é sobre nós. Sempre que eu penso no Madara, não vejo apenas um antagonista. Vejo alguém que espelha os nossos maiores medos, o de lutar por algo e no meio do caminho se perder completamente. É isso que me prende na história dele. Madara nasceu em um mundo de guerra, uma terra devastada por sangue, onde cada dia era uma batalha para a sobrevivência. Para ele, a infância não foi feita de risadas, mas de luto. Ele cresceu enterrando irmãos, amigos, sonhos. Desde pequeno carregava nos olhos não apenas o Sharingan, mas a marca de alguém condenado a nunca ter paz. E foi nessa escuridão que surgiu a primeira fagulha de esperança. Hashirama Senju. Um amigo, um irmão de alma, que acreditava, assim como Madara, que era possível criar um mundo diferente. Pela primeira vez, Madara viu luz em meio ao caos. Pela primeira vez, ele acreditou que a paz não era apenas um delírio. Os dois meninos se encontravam secretamente às margens de um rio. Entre pedras e risadas, sonhavam com um futuro onde não precisassem enterrar mais ninguém. Um futuro onde crianças poderiam ser crianças. E ali, na simplicidade da amizade, nasceu um laço que parecia inquebrável. Mas o destino nunca foi gentil com Madara. Quando descobriu que Hashirama era um Senju, o sangue voltou a falar mais alto. O mundo não permitia amizades entre inimigos. Era como se cada sorriso fosse condenado a se transformar em espada. Ainda assim, mesmo sabendo quem o outro era, eles não desistiram. Lutaram contra a lógica do ódio e ergueram a primeira ideia de algo maior, um vilarejo onde não haveria mais guerra. Esse vilarejo se tornaria Konoha. A ideia era bela, quase utópica. Pela primeira vez, clãs inimigos caminhavam lado a lado. Pela primeira vez, parecia que a paz não era apenas um sonho infantil. Hashirama acreditava profundamente nisso. E Madara? Madara queria acreditar também, mas o mundo já havia mostrado a ele o quanto os sonhos podiam ser frágeis. A sombra da desconfiança nunca deixou o coração de Madara. Ele via nos olhares dos outros clãs o mesmo ódio que destruíra sua família. Ele percebia que para muitos, Konoha não era um lar, mas uma fachada. E o peso disso o consumia. Enquanto Hashirama acreditava que o futuro poderia apagar o passado, Madara sentia que o passado estava gravado como uma cicatriz eterna. Foi nesse abismo entre fé e ceticismo que a amizade deles começou a ruir. Hashirama era o idealista, Madara, o realista ferido. Para ele, a paz verdadeira só poderia vir se todos fossem obrigados a vivê-la, não por escolha, mas por imposição, porque os homens, segundo ele, eram incapazes de escolher algo que não fosse o ódio. É aqui que eu mais me conecto com Madara.
Porque muitas vezes eu também me pergunto se o ser humano realmente aprende com a dor. Quantas vezes repetimos os mesmos erros, mesmo sabendo como vão terminar? Talvez Madara não estivesse errado em pensar que o mundo precisava ser forçado a mudar. O ponto de ruptura veio quando Madara percebeu que Konoha não seria o vilarejo dos Uchiha. Seria o vilarejo dos Senju. Dos outros, mas não deles. O clã que sempre carregara a maldição dos Olhos Vermelhos seria visto como ameaça, nunca como aliado. E essa sensação de marginalização foi como uma faca cravada em sua alma. Ele se afastou de Hashirama, do vilarejo e da esperança. Escolheu a escuridão, acreditando que ela era o único caminho. E assim nasceu o Madara que o mundo conheceria. O revolucionário, o traidor, o homem que lutou contra o próprio amigo de infância. A batalha entre Madara e Hashirama não foi apenas física. Foi o duelo entre duas filosofias de vida. Entre a crença no homem e a descrença total na humanidade. Madara perdeu. Derrotado pelo punho de Hashirama, caiu, mas não desapareceu. Porque a ideia que ele carregava não morria com seu corpo. No fundo, ele não queria apenas destruir. Ele queria criar. Criar um mundo onde ninguém jamais precisasse sofrer como ele sofreu. O problema é que sua visão estava manchada. Ele acreditava que a liberdade era o verdadeiro inimigo, que só ao aprisionar todos em um sonho eterno seria possível alcançar a paz. E assim nasceu o projeto do Tsukuyomi Infinito. Uma ilusão em que todos viveriam felizes, sem dor, sem guerra, sem morte. Uma utopia, mas construída sobre a mentira. Essa parte sempre me arrepia, porque se você parar para pensar, quantas vezes nós também não buscamos ilusões para fugir da dor? Quantas vezes escolhemos fechar os olhos para não encarar a realidade? Madara só levou isso ao extremo. Enquanto o mundo avançava, Madara se escondia, tramando, manipulando peças, moldando destinos. Até mesmo quando parecia morto, ele ainda estava presente, como uma sombra impossível de apagar. Sua influência se infiltrou em gerações, em guerras, em escolhas. E quando finalmente voltou, não voltou como homem, voltou como Deus. Um ser quase inalcançável, que olhava para o mundo como quem olha para um tabuleiro. A arrogância de Madara era imensa, mas não era gratuita. Ele tinha poder suficiente para dobrar nações, para esmagar exércitos sozinho. Quando caminhava, o medo o acompanhava como uma sombra. Quando falava, o silêncio do mundo era a resposta. E, no entanto, mesmo nesse auge, mesmo nesse poder absoluto, Madara continuava sendo apenas aquilo que sempre foi. Um homem solitário, um menino que perdera demais, um sonhador que nunca soube sonhar sem dor. No fim, sua derrota não veio apenas da força inimiga, veio da própria essência de sua visão, porque a paz que se constrói sobre a mentira não pode durar, porque o mundo, por mais cruel que seja, não pode ser substituído por um sonho falso. Madara caiu, e com ele caiu o peso de uma vida inteira de escolhas quebradas. Mas sua história nunca foi apenas sobre derrota. Foi sobre um dilema humano que nos assombra até hoje. Até que ponto estamos dispostos a ir para alcançar aquilo que acreditamos ser o bem? Madara foi longe demais. Ele sacrificou tudo. Ele se sacrificou e, no processo, deixou para trás não apenas destruição, mas também uma pergunta que ecoa até hoje. Será que ele estava realmente errado? Essa é a reflexão que sempre me prende, porque por mais que eu discorde dos métodos, parte de mim entende o coração de Madara. Ele não queria um mundo pior, ele queria um mundo sem dor. E essa busca desesperada é algo que todos nós já sentimos em algum momento. Madara Uchiha foi vilão, foi herói, foi Deus, foi humano. E acima de tudo, foi uma lembrança eterna de que, quando o sonho se mistura com a dor, podemos nos perder de nós mesmos.
E talvez essa seja a lição mais dolorosa da sua vida. Não basta querer mudar o mundo. É preciso não perder o coração no processo. E é por isso que Madara nos marca tanto. Porque, no fundo, todos nós carregamos um pouco desse peso. Todos já sonharam alto, já acreditaram em algo e já sentiram o mundo esmagar esses sonhos. A diferença é que Madara nunca conseguiu se libertar desse ciclo. Ele morreu acreditando que era o Salvador, quando, na verdade, era apenas mais uma vítima da própria tragédia. Talvez essa seja a maior lição. Não deixar que a dor nos transforme em algo que nunca quisemos ser. E quando eu olho para a história dele, não vejo apenas um vilão. Vejo um aviso. Um lembrete de que até o mais forte pode se perder se não tiver com quem dividir seu fardo.